Olá pessoal, então dando continuidade nas aulas de revisão do conteúdo que nós tínhamos visto em sala, então hoje nós veremos taxas em juro composto. Então o juro composto é um pouquinho diferente do juro simples. Lembrem que lá no juro simples você precisava converter uma taxa de mês para ano, por exemplo, bastava multiplicar pela quantidade de meses do ano. Lembre-se naquele exemplo que nós fizemos, a taxa estava em meses e eu queria utilizar a calculadora, precisava da taxa ao ano. Então, no ano tem 12 meses, eu simplesmente multipliquei por 12. Se eu quisesse ao dia, no mês tem 30 dias, eu iria dividir por 30. Então, eu obtenho a taxa proporcional simplesmente dividindo ou multiplicando naquele período. No caso do juro composto, como a capitalização ocorre dependendo da quantidade de períodos, por exemplo, se a taxa for ao mês e o período é de um ano, significa que há 12 vezes a capitalização. No primeiro mês rendeu a capitalização, no segundo mês o juro sobre o juro do primeiro, no terceiro o juro sobre o juro do segundo e assim sucessivamente 12 vezes. Então, é diferente de fazer em um único período lá somente no ano em uma única vez. Para que fique equivalente, essa taxa proporcional ou taxa nominal tem que ficar equivalente a essa taxa para um único período. Por exemplo, lá em 12 meses, essa taxa em 12 meses tem que ser equivalente a essa taxa em um único mês, em um único período, que seria um ano. Então, observem que para que haja essa equivalência, seja válida essa igualdade. Então, aqui como tem o capital nos dois termos, nós podemos dividir pelo capital, nós ficamos com essa fórmula aqui para equivalência. Então, nessa fórmula, se eu quiser a taxa no período maior, no único período, lá, por exemplo, no ano eu quero essa taxa anual, é equivalente a essa taxa proporcional em meses, por exemplo, em 12 meses. Para ficar mais fácil a utilização dessa fórmula, eu posso isolar e já deixá-la separadinha. O E, então, que seria a taxa efetiva, taxa no período maior. Então, tem assim um somando, vai ficar diminuindo, que é a taxa para o período maior. E se eu quiser isolar aqui o IP, o que acontece? Como tem a potência, eu teria que extrair a raiz, ou potência inversa, 1 sobre P. E aí, se um que está somando, diminuiria. Então, observem que essas duas fórmulas, na verdade, é essa única fórmula que está isolada os dois termos para ficar mais fácil a utilização. Então, vamos a um exemplo. Eu quero saber qual é a taxa anual equivalente a semestral de 5. Se fosse no juro simples, se no ano tem 2 semestres, eu iria simplesmente multiplicar por 2. 2 vezes 5, 10. No juro composto, eu tenho que procurar qual é aquela taxa que equivale a essa capitalização que ocorre 2 vezes, se fosse ocorrer uma única vez, ou seja, somente ao término do ano. Então, como que nós faremos? Vamos minimizar aqui. Então, aqui, eu vou utilizar a taxa anual equivalente a 5% semestral. Então, eu quero uma taxa no período maior, o E, a taxa efetiva. Então, primeiro eu resolvo o que tem dentro do parênteses. O IP é a taxa, 5%. Então, lembra que é 5 dividido por 100, 0,05. Daí, mais 1,05. Daí, elevado a P. P é a quantidade de períodos. Semestre no ano A, 2. Então, elevado a 2. 2 elevado. E aí, eu devo diminuir 1 menos. Então, a taxa é de 0,1025. Como taxa nós expressamos sempre em percentual, então, para expressar a resposta 10,25%, eu devo multiplicar por 100. Então, 100 vezes. Observem 10,25. Se fosse o contrário, aqui eu quero a taxa semestral equivalente anual de 10. No juro simples, se no ano é 10, no semestre, tem 2 semestres no ano, seria dividir por 2. Então, seria 5. No juro composto, observe que não dá exatamente 5, dá 4,88. Como que nós fazemos para obter esse valor? Então, vamos lá. A taxa semestral seria de 10%,
Então, eu quero a taxa semestral que eu quero descobrir, anual é de 10%. Então, eu quero a taxa em um período menor, no IP, e eu tenho a taxa no período maior, no E. Então, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Então, 1 mais a taxa efetiva, que é 10%, 0,10. Então, 0,10 ou 10 dividido por 100, mais 1, daí elevado a IP. P é a quantidade de períodos, no semestre é 2. Então, observe que é 1 sobre P, então é 1 sobre 2. Então, eu vou colocar 2, 1 sobre, para ficar 1 sobre 2, e daí sim elevado, de 1,048. E lembre-se de diminuir 1, daí 1 menos 0,0488. Como taxa é em percentual, multiplico por 100. 100 vezes. Então, 4,88. Então, dessa forma que nós vamos utilizar essa fórmula aqui. Então, ora eu vou precisar da taxa proporcional no período menor ou a taxa efetiva no período maior. Então, aqui já está isolado nas duas formas, mas é a mesma equivalência. Então, aqui tem mais alguns para vocês treinarem a fórmula. E como que eu poderia fazer isso utilizando HP? Para utilizar HP, ela precisa estar programada. Esse simulador aqui, vamos testar se ele vai funcionar. Teve um outro que eu estava utilizando, ele funcionou certinho. Esse daqui outro dia eu fui utilizar, ele não funcionou. Vamos testar se eu programei certo. Então, FPR, daí F programa, daí x inverte y, divide, inverte y, daí 1, 0, 0 novamente, daí aqui divide, daí 1, mais, daí inverte, elevado, 1, que é menos, daí 1, 0, 0, vezes, vamos fechar o programa, FPR. Vamos testar se funcionou. Então, aqui eu quero converter 27% ao ano, eu quero saber quanto que equivale ao mês. Então, se eu fosse utilizar a fórmula, ia usar a fórmula do IP. Então, eu iria utilizar ano e mês, quantos meses tem no ano, P seria 12, elevado lá a 1 sobre 12. Utilizando a calculadora agora que ela está programada. Então, 27, Enter. Daí a quantidade, se essa taxa está em ano, eu coloco a quantidade de dias que tem no ano. Tem 360. 360. Enter. Daí a quantidade de dias na taxa que eu quero ao mês, o mês tem 30 dias. 30, Enter. E daí, a 30 não é o Enter, a 30 é o RS. Deixa eu limpar aqui, senão vai dar problema. Então, 27 a taxa que eu tenho. Quantidade de dias na taxa que eu tenho, ela está em ano, então são 360. E a quantidade de dias na taxa que eu quero no mês, ou seja, eu quero em 30 apenas. Aperto o RS. 2,01. Observe que deu certinho. Se vocês quiserem conferir pela fórmula, vão observar que dá esse mesmo valor. Então, agora nos próximos exercícios, eu já vou deixar a calculadora programadinha para fazer a conversão dessa forma que fica mais rapidinho. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Tchau, tchau.